Olá! Hoje, o nosso desafio é um que todo estudante de psicologia já encarou ou vai encarar. Como é que a gente pega a filosofia super complexa do Jean-Paul Sartre e consegue colocar tudo isso num resumo perfeito de uma página só? Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que a gente junta uma teoria tão densa com uma escrita acadêmica que precisa ser objetiva, concisa? Bom, vamos ver direitinho como estruturar essa tarefa. Para organizar bem as ideias, a gente vai seguir este roteiro aqui. Ele vai dar uma estrutura bem clara para a gente construir o resumo um passo de cada vez. Então vamos lá. Primeira seção: a missão. Antes de mais nada, a gente precisa ter bem claro o objetivo. É transformar as ideias do texto base em um resumo acadêmico bem estruturado e, o mais importante, que caiba em exatamente uma página. Certo, agora vamos para a segunda seção, os pilares de Sartre. Para a gente fazer um bom resumo, não tem segredo. A gente precisa dominar as ideias fundamentais. E o texto-fonte ajuda muito nisso, porque ele destaca três conceitos-chave, três pilares do pensamento do Sartre. O primeiro pilar é o famoso conceito de liberdade radical. E o que é mais interessante aqui é como essa ideia vira a filosofia tradicional de cabeça para baixo. Basicamente, a gente primeiro existe no mundo e só depois, através das nossas escolhas e ações, a gente se define. E essa citação do texto-fonte ilustra isso perfeitamente. Nossas ações é que vão moldar quem somos. Não existe uma natureza humana pré-definida, um destino traçado antes mesmo da gente nascer. Agora, vamos para o segundo pilar e ver como as coisas se conectam. Se a gente é radicalmente livre, como Sartre defende, então aquela ideia de um inconsciente que determina nossas ações, lá do Freud, fica insustentável. No lugar disso, Sartre fala da má-fé, que é basicamente a gente se enganando para fugir dessa liberdade toda. Então, o ponto central é esse: a responsabilidade é absoluta. Não dá para colocar a culpa das nossas falhas ou escolhas numa força interna oculta. A responsabilidade é nossa. E ponto final. Mas atenção, essa liberdade não é um cheque em branco, não é algo absoluto. E é aí que entra o terceiro pilar, que traz tudo para a realidade, o conceito de situação. Essa citação esclarece tudo. A nossa liberdade é sempre exercida dentro de um contexto, com as condições que a vida nos deu. É aquela famosa ideia de que somos livres para fazer algo com aquilo que fizeram de nós. A liberdade opera dentro dos limites da nossa realidade. Muito bem, com os blocos teóricos entendidos, vamos para a parte mais prática, a arquitetura do texto. Como é que a gente organiza isso na página? Um jeito ótimo de estruturar nosso resumo é usar esse modelo de 4 parágrafos. É bom pensar nisso como a planta baixa da nossa construção textual. Fica tudo mais organizado. Agora, mãos à obra. Vamos começar a construir o resumo de fato, usando o nosso modelo e os conceitos que a gente acabou de revisar. O primeiro parágrafo, a introdução, funciona como um mapa para quem está lendo. A gente já diz de cara qual é o objetivo do texto e apresenta os 3 conceitos centrais que vamos discutir. No segundo parágrafo, a gente conecta os 2 primeiros pilares. Mostramos como essa ideia de liberdade radical bate de frente com o determinismo e como a noção de má-fé surge para explicar como a gente foge da nossa responsabilidade. Só para deixar o contraste bem visual, de um lado Sartre, com liberdade, consciência e responsabilidade, do outro Freud, com o determinismo e o inconsciente. São 2 maneiras bem diferentes de enxergar o ser humano. O terceiro parágrafo é onde a gente adiciona a nuance, a complexidade. É aqui que a gente explica que essa liberdade toda não é algo abstrato, mas que ela está sempre ancorada numa realidade concreta, a tal da situação. E para fechar, o quarto parágrafo, a conclusão. Aqui a gente amarra tudo mostrando a relevância das ideias de Sartre para a psicologia e sintetizando essa visão do ser humano como um projeto sempre em construção. Certo, o primeiro rascunho está pronto. Mas o trabalho não acabou. O passo final é o polimento, a lapidação do texto. E para um resumo de uma página, a palavra-chave é sempre concisão. E para garantir um resultado excelente, aqui vai um checklist final. O texto está enxuto? A linguagem está direta? Os 3 conceitos estão claros? Faz referência à fonte? E o mais importante, cabe em uma página? Passar o texto por esse filtro vai deixá-lo muito mais forte. E isso nos leva ao fim. De uma maneira bem sartreana, o último passo é sempre uma escolha. A escolha de como aplicar todo esse entendimento para criar um resumo acadêmico que seja, de fato, convincente.